Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Seja Ágil. E nesse episódio, o episódio número 36 dessa temporada de 2022, nós vamos falar sobre o que é um PO, né? Um Product Owner. Então, nesse episódio, né, de mais um podcast Seja Ágil, que é um podcast que te ajuda a ser muito mais produtivo, ajuda a sua equipe a melhorar, a ganhar na qualidade das entregas de vocês. Tudo isso de uma maneira dentro da gestão ágil. E eu estou aqui, o Theo Santos, juntamente com o Tid. Fala aí, Tid. Fala, Theo, tranquilo? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, principalmente aí para falar de um tema super interessante. E que você tem total conhecimento de causa, né, Tid? Gosto bastante desse tema, até que a gente conversou que é um desafio a gente ter o nosso time box aqui, conseguir manter um time box, né? Sim. Aqui vai ser... nesses minutos que a gente vai conversar aqui, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então já pega aí uma caneta e um papel, porque nós vamos discorrer, nós vamos destrinchar perfeitamente aqui o que é esse papel, quais são os limites que ele tem, quais são os principais desafios que acontecem, né, durante as atividades do papel do Product Owner, do dia a dia, né? Então, mas por que a gente decidiu falar sobre esse tema, né? A gente costuma falar muito sobre o papel do Scrum Master, o mestre do Scrum, e às vezes o Product Owner, que é um papel importantíssimo, né? Que eu posso dizer que é de onde surgem as demandas, né? As evoluções dos produtos e serviços, muitas vezes ele é esquecido. Então, senta aí, com calma, pega a pipoca, né? Pega o caderninho, a caneta e começa a anotar. Então, Tid, eu já queria ver contigo aí, né? Começar aqui o nosso bate-papo. O que é esse papel de Product Owner? Legal. Vamos lá. Então vamos dos primórdios, do princípio, né? O Product Owner, ele foi criado, né, dentro da estrutura do Scrum, justamente para suprir a ponta de produtos, de negócio, de requisitos, em outras palavras, da necessidade do cliente. Então, sabemos que nós temos três papéis no Scrum, que é o time de desenvolvimento, onde engloba ali vários perfis, né? Eu tenho o Scrum Master, que ele tem a visão da cadência dos processos, a visão dos eventos, a visão de tudo que está acontecendo ao redor do Scrum, e por sua vez, eu tenho o PO, que é o principal responsável em entender e alinhar as expectativas do cliente. Boa. Mas o PO, ele é uma pessoa ou é um grupo de pessoas? Como é que funciona isso aí dentro de uma equipe? Ótimo apontamento. O PO, ele é literalmente uma pessoa, né? Ele é o responsável. Normalmente existem, né, algumas empresas, alguns lugares que denominam pessoas, né, um grupo de pessoas como sendo ali a área de produtos. Mas, né, como eu falei, a área de produtos ela vai ter ali integrantes ali que são ali os product owners que estão lá. Se eles quiserem tomar essa área como PO, né, um comitê como PO, posso dizer que temos aí um possível problema no decorrer do projeto. Porque, assim, imagina que este papel, justamente, é um papel igual ali o Scrum Master, né? É o papel onde esse responsável ele tem que ter ali autonomia, empoderamento e responsabilidade justamente de carregar esse alinhamento de expectativa para o time,
né? Uhum. Então, o poder de decisão, o poder de conseguir, né, fazer essa ponte de comunicação tem que ser dessa pessoa, não pode ser um colegiado. Uhum. Quando tu fala ponto de comunicação, tu quer dizer o quê? E com quem? Com quem seria Tá, essa vamos pensar o comunicação? seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Para se criar um produto, eu preciso ter, obviamente, a pessoa que esse produto ele tem que atender alguém, né? E, obviamente, este produto tem que ser desenvolvido por alguém, Uhum. né? Então, este produto, o que vai ser a parte que vai desenvolver, eu vou ter que ter ali um patrocinador, né? Que Uhum. normalmente vão chamar de sponsor, Uhum. né? Em outros lugares vão chamar de sponsor. Tem lugares que esse patrocinador, o sponsor, é o próprio comitê executivo, né? Que Uhum. chamam de Comex. Então, imagina que eu tenho alguém que vai pagar por aquilo. Uhum. Esse alguém que vai pagar, ele não vai chegar diretamente no meu time de desenvolvimento e vai falar o seguinte: o pessoal, eu quero que desenvolva isso. Não, ele vai chegar no meu PO. O meu PO, obviamente, com algumas técnicas, vai entender a necessidade, vai Uhum. entender o que precisa priorizar, vai entender realmente quais são ali as expectativas que ele tem para a entrega, e com esse conjunto de informações leva para o time ali entender como obviamente, né, entre eles ali decidir como eles vão desenvolver. Entendi. Então, Então, a comunicação que eu falei, a ponte é uhum. justamente isso. A ponte de quem está pagando e a ponte de quem está desenvolvendo. Esse quem está pagando, então poderia ser um comitê, poderia ser a clientela, as partes interessadas, seria isso? Que demandam Sim, para um PO e o PO leva as demandas para serem desenvolvidas pelo time de desenvolvimento, é isso? exatamente. O que pode acontecer? Tudo vai depender também, muito vai depender da estrutura da empresa. Uhum. Tem empresas que têm um nível hierárquico gigantesco, então não vai chegar, por exemplo, num comitê executivo. Vai ser uma gerência, vamos pensar assim, né, uma estrutura de gerência de projetos ou de Uhum. portfólio, talvez, essa gerência que vai demandar e vai junto com o meu PO entender qual que é a expectativa de entrega também do produto ali que vai ser entregue para o meu cliente. Então, tudo vai depender da estrutura da empresa também, mas o responsável em entender e alinhar a expectativa daquilo que vai ser entregue, daquilo que vai ser desenvolvido, é o PO. Então, o PO ele representa as partes interessadas no desenvolvimento de um produto ou de um serviço diante de um time que vai desenvolver. Em resumo, Perfeito. É ótimo, isso aí. legal. Então, pensando nessa representatividade que o PO tem, acredito que seria muito interessante o conhecimento de causa ali do produto e do serviço, do mercado que ele está inserido, né? Isso é um desafio muito grande, Theo, porque assim, Uhum. né? Da mesma importância que nós temos ali do conhecimento que o Scrum Master tem que adquirir na sua jornada, o PO também tem muitos conhecimentos ali e muitos desafios para adquirir na jornada. Vou Uhum. dar um exemplo. Um PO, ele tem que ser exclusivo da área de TI? Já te respondo. Não, não necessariamente, né? Um PO, ele Olha vai só, atender. só um instante. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, então esse negócio de PO não é só um negócio de TI. Pode ser de Não, outra área, é isso? totalmente, né? E esse também é um grande desafio. Por Uhum. quê? Porque o PO ele vai começar a entender o core daquela empresa. Ele vai começar a entender realmente o negócio ali, e tudo que está em volta daquela empresa de verdade.
ele vai começar a entender, digamos que ali os principais órgãos, né? O coração, o pulmão, o rim, é ele que vai estar envolvido nisso. Uhum. Então, imagina o quanto conhecimento que esse PO não precisa adquirir na sua jornada justamente nesse eixo, né, que ele vai estar. Uhum. Então, vamos supor, eu vou te dar um exemplo. Há tempos atrás, antes de me tornar Agile Coach, eu já cheguei a atuar como PO. Então, a minha primeira experiência como PO foi no segmento bancário. Olha só. Eu sou formado em tecnologia. Eu tenho uma formação em tecnologia e sou pós-graduado em engenharia de software. Né? Eu venho da tecnologia, trabalho com tecnologia desde 2002. Mas, quando eu comecei a atuar como PO nesse segmento bancário, para poder entender o que a área de risco de mercado fazia, eu investi uma pós-graduação em produtos financeiros e gestão de risco. Olha só. Então, de certa forma, eu acabei me tornando especialista financeiro pelo fato de ter que entender como que eu conseguiria facilitar a comunicação entre o meu usuário, que era justamente a pessoa que requisitava, eu recebia esse requisito direto do meu usuário, que era a área de risco de mercado. Então, eu fazia essa interpretação da necessidade dele e levava para a área de TI de uma forma mais, digamos, eu me comunicava com a área usuária de uma forma amigável, falando de finanças, e levava para a área de TI também de uma forma amigável, falando de tecnologia. Que legal, cara, que legal. Entendeu? Então, Mas Tid, eu sou um PO, sei lá, de uma área de radioterapia, tal. Eu preciso fazer uma faculdade de radioterapia? Não, calma. Não necessariamente. O que você vai ter, obviamente, que ter acesso a um especialista junto com você para você entender toda a necessidade e o core ali necessário para desenvolver aquilo lá. E aos poucos você vai tendo, vai absorvendo esse conhecimento, é isso? É isso que você quer dizer, então? É isso. Entendi. Por que eu falei isso? Porque, assim, eu trabalhei também como PO numa empresa que eles trabalham com tratamento oncológicos. Então, em outras palavras, tratamento de câncer. Então, eu atuei na criação de um sistema que eles estavam fazendo para interligar o sistema de radioterapia, que é a máquina mesmo de radioterapia, junto com os protocolos e toda a parte de tratamento do cliente, para que a jornada do cliente pudesse ser automatizada. Então, eles queriam, desde que o cliente entrasse na clínica até o momento que ele terminasse o seu tratamento, que o tratamento de câncer, ele é muito longo prazo, assim, embora o paciente ele tenha terminado ali as radioterapias, as quimioterapias, ele tem ainda uns 5, 8 anos para ver a sua estabilidade. Aí eu te faço uma pergunta, como que eu sei disso? Pelo fato de ter feito alguma faculdade? Não, literalmente pelo fato de ter trabalhado com um especialista e ter interpretado aquele negócio para a área de TI. Então, você tem que ter sempre a mente aberta para, como se fosse uma esponja, né? Você foi apesar de você não ser daquele mercado ali da saúde, você foi inserido naquele mercado e você tem que ter a mente aberta para absorver o máximo de conhecimento, porque você vai ser o responsável pela evolução daquele produto, não é isso? Perfeito. E isso você vai precisar, obviamente, né, ter um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas que vai te ajudar a colher essas informações, a priorizar, a medir, né? Aí isso daí a gente pode ir enrolando aqui na nossa conversa. Mas esse conjunto de informações, de ferramentas é que te ajuda a chegar nesse nível de conhecimento junto à sua empresa, né?
Você falou uma questão muito interessante aí, né? Da priorização e da medição do produto, né? Primeiro, como é que você... que técnica você utilizava para priorizar, né, como PO, para priorizar demandas para o time? E o que você utilizava para medir a saúde, o sucesso do produto ou do serviço que você colocava no ar? Como é que você fazia isso, hein? Legal, vamos lá. Primeiro o entendimento, né? Você tem que conhecer de exploração, vamos falar assim, né? Outras pessoas, existem as técnicas, né, de discovery, que basicamente fomentadas do design thinking, né? Então que você começa a descobrir um produto baseado na necessidade. Então, o que o PO tem que ter na cabeça é sempre como que eu posso atender e o que meu cliente, qual que é o problema que o meu cliente tem que precisa ser resolvido. Isso é que o tem que ter na cabeça. E esse é o propósito dele, né? Por isso que eu sempre coloco duas perguntas que seriam fundamentais para o PO quando ele está fazendo um trabalho. Qual o problema que eu quero resolver e como que eu sei que esse problema foi resolvido? Essas duas perguntas, elas têm que estar inseridas na cabeça do PO. Boa, boa. Isso Então, obrigatoriamente. Já anota você que está acompanhando o podcast, né? Repete de novo as duas perguntas aí, Tid. Vamos lá. Qual o problema que eu quero resolver? E como eu sei que esse problema foi resolvido? Ótimo. Boa. Importantíssimo. Então, qual o problema que eu quero resolver? Eu tenho que investigar. Então, vamos colocar lá que o PO é basicamente um Sherlock Holmes, né? Porque eu tenho que investigar, eu tenho que estar junto com o meu cliente, entender qual que é a jornada dele, né? Quais que são as dificuldades dele nessa jornada, o que está faltando para ele na jornada para cumprir o objetivo dele. E baseado nisso, eu começo a entender a necessidade que ele tem. E a priorização é justamente baseado nessa necessidade. Aí eu posso usar, por exemplo, uma técnica que se chama Moscou, que é literalmente must have, should have, could have e want, né? Que eu vou colocando, baseado na jornada dele, eu vou colocando. Isso daqui é fundamental. Só para traduzir para o pessoal do inglês para o português, aí, o que seria o should, o could? Não, imagina que é importantíssimo, né? Que é o que eu preciso ter de essencial. Deve ter, né? Deve ter o core, né? Que eu devo ter, que é o essencial, que é o must have. O should have, que é justamente que aquilo que é importante ter, mas não impactaria, por exemplo, no fluxo básico do meu processo. O could have, que eu posso ter, né? Basicamente assim, que assim, seria como uma cereja do bolo, vamos pensar assim, né? O meu processo todo está correndo, eu falo assim, putz, tem um tempinho ainda para isso aqui, acho que seria legal, né? Daria um tchanzinho a mais. E o want, que assim, é totalmente desnecessário. São né? desejos que realmente são adicionais. Legal. Isso, e assim, gente, de verdade, as pessoas falam assim, Tid, mas esse quadrante, né, que você pode fazer um quadrante com isso. Esse quadrante de indispensável, que não precisa, que não vai acontecer. Vai, gente. Vai, porque quando você começa a investigar, você começa a mostrar para a pessoa que aquela necessidade, cara, às vezes ele está gastando dinheiro por uma coisa que ele não vai usar. Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo claro aqui. Eu pego, obviamente, que o Excel ele foi criado para atender várias pessoas, né? Não um público específico. Mas vamos pegar no Excel. Quem hoje utiliza 100% das funcionalidades do Excel? Só utiliza o primeiro menu lá. Sabe, assim, eu vou lá, as fórmulas ali, de repente, eu já tenho eu utilizo ali, vai, 15, né? E tem mais de 300 fórmulas, aí fora a junção de uma fórmula com a outra. Então, e a pessoa fala assim, gente, eu não preciso de tudo isso, só preciso disso daqui. E é neste momento que a gente fala, o que é crucial para você? E o que, então, de verdade...
Só que no começo, né? No começo, principalmente quando o produto é muito novo, é muito difícil, até para os clientes determinarem o que é prioritário. Para ele Exato. vai querer tudo, né? Mas por isso é que é importante uma técnica de priorização, por exemplo, para Uhum. você conseguir classificar, Legal, né? legal. Uma outra técnica que também você pode usar como base é justamente você também criar um quadrante Uhum. dizendo o seguinte: o quanto aquilo é importante para o negócio. Uhum. Então você imagina que você tem aqui, né, um eixo Y, você coloca o quanto que aquilo é importante para o negócio, deixando ali de sem importância nenhuma, né, de 1 a 5, vamos Aham. assim, né, 1 é Uma sem escala, importância, né? 5 Uhum. muito importante para o negócio, essa escalinha. E no eixo X, você coloca o quanto complexo é de desenvolver. Aham. Do mesmo jeito, colocando de 1 a 5. E você começa a classificar junto com o seu time, você Uhum. começa a classificar, você trazendo o seu Ou, cliente, ou ou com o né, a pessoa cliente, que né? É está isso que eu ia dizer. Aham. a pessoa que tá requisitando aquilo, e o seu time de desenvolvimento, para você ter essas duas percepções. Boa. Pedro, isso Legal. aqui para mim é importantíssimo. Você vai colocar lá, Uhum. nível 5. Uhum. E para desenvolver é extremamente complexo. Então, você imagina que ele vai ficar num quadrante que eu não tenho ali um ganho rápido, né? Eu não vou ter ali um desenvolvimento ali que ele vai receber valor em um curto prazo. Uhum. Então, você tem que começar a explorar, a priorizar aquilo que tem muito ganho para o negócio e Uhum. uma complexidade baixa. Baixa. Ótimo. Ótima dica, viu? Ótima dica. É uma forma também de você Boa. priorizar. Tem Aí alguma, a gente entra na... Pode falar. tem alguma ferramenta, só para a gente poder passar por todo, tem alguma ferramenta que tu utilizava para tangibilizar o sucesso do produto? Alguma dica aí para deixar para os novos Vamos POs? lá. Antes, né, do online, Uhum. vamos pensar assim, né, desse mundo remoto, de verdade, era uma sala de reunião Uhum. com uma parede gigantesca e post-it na tela. Porque o que eu costumo dizer que ferramenta nenhuma vai superar a comunicação. Boa. Então, hoje, de certa forma, ferramentas que você pode ter uma interação online, como o Miro, como o Uhum. Mural, né? Que visualmente é de fato muito transparente, né? Muito fácil ali, porque você vai arrastar os objetos e você consegue ter o engajamento das pessoas em tempo online. Então, tempos remotos, utilizar uma ferramenta que você consiga interactuar com as pessoas da forma mais fácil que você encontrar. Maravilha. Aí, dentro de toda tua experiência como PO, se a gente fosse dividir entre conhecimento, habilidades e atitudes, né? Sendo que o conhecimento é aquilo que eu sei, né? É o que, né? A habilidade é o como eu faço aquilo que eu sei, e a atitude é quando, né? Em que momento que eu tenho a proatividade de fazer. Segundo a tua experiência, o que seria interessante entre conhecimento, habilidade e atitude que um PO, né, tanto alguém que já está na área quanto alguém que gostaria de entrar na área, deveria ter para atuar nesse papel aí? Tá, vamos lá. Conhecimento, né? Então, eu vou pegar até o gancho do conhecimento para responder a pergunta anterior que a gente não terminou. Uhum. Conhecimento, vamos pensar que a gente tem que conhecer ferramentas que ajudam o PO no seu dia a dia. Ferramentas de discovery, ferramentas como Inception, ferramentas de priorização, ferramentas como métricas, que eu queria entrar um pouquinho só agora, pegar um pedacinho para falar sobre um pouquinho de métricas de produto, que é super importante, né? Ter consciência disso, que normalmente as pessoas, quando falam de métrica de produto, o que vem na primeira, na cabeça das pessoas é NPS, né? Vamos medir a satisfação do cliente, NPS. Não, mas não é só o NPS que existe, né? Então, tem algumas
outras ferramentas, como o CSAT, por exemplo, que realmente mede a satisfação, sim, como o Fit for Purpose, também, que é uma outra ferramenta também, que você consegue medir se o seu produto está saudável ou não, sim. Tem uma ferramenta que, assim, ela é muito, muito, muito conhecida no mercado, que é um acrônimo que ela chama HURT. O acrônimo é de coração mesmo, tá? É HURT de coração, né? Que na verdade é uma forma de você conseguir usar as métricas medindo justamente o happiness, a felicidade do cliente. Então você consegue, através do objetivo, dos sinais e do cálculo, medir a felicidade do cliente. O E de engagement, né, do engajamento dele, o quanto que ele utiliza, do quanto que ele está realmente usando aquilo lá. Isso O quando tu fala adoption, cliente, é o comitê ou é o cliente final mesmo que está usando cliente o final. produto ou o serviço? Cliente final, quem está Entendi. usando. Quem está usando ali o meu produto ou o meu serviço, né? O A ali de adoption, né, de adoção ali, né, o quanto você imagina que ele realmente ali tem Que aquele produto faz diferença para ele, né? Que ele engajou aquele produto no dia a exatamente, dia. Uhum. exatamente. O R de retention, né, a questão se a gente está conseguindo manter o cliente ali na nossa base, se a gente não está tendo um nível alto de cancelamento. E o T de Task Success, que é realmente o sucesso das tarefas, né? Se a gente está desenvolvendo conteúdo, desenvolvendo funcionalidades, né, de fácil compreensão, que realmente completa a jornada dele, né? Que a gente não precise demandar muito para que seja bem aquela questão do user-friendly, né? Então, assim, Amigável, né? existem totalmente. É isso, exatamente. Que assim, estamos. As tarefas que nós estamos criando, no final, ela realmente tem um sucesso ou não? Né? O cliente está usando ela de forma da forma que deveria usar, ou a gente ainda tem alguma dificuldade na utilização delas? Legal. Então, esse é um tipo de métrica que é bem completa. Existem outras também, tá? Então, a questão do conhecimento, eu olho o conhecimento que eu tenho de técnicas de produto. Eu tenho que ter também conhecimento do mercado que o meu produto está inserido. Está inserido, né? Sim. Porque, assim, de certa forma, eu estou desenvolvendo algo para o mercado. Sim. Né? Ah, mas é para uma empresa. Tudo bem. Mas essa empresa ela está inserida no mercado. E você é o responsável por maximizar o valor do produto que está indo para o mercado, né? Então, se você não conhece do mercado, já está saindo atrás. E, por final, eu tenho que entender também a concorrência desse mercado. Sim, sim. Né? Quem são ali os meus principais concorrentes? E importante, o que de certa forma, ele está desenvolvendo que a minha funcionalidade, que o meu serviço é melhor do que o dele, né? Por que os clientes preferem melhor você ou ele, né? Também. Perfeito, Entender o porquê, perfeito. né? Boa, legal. Exatamente. Então isso aí é o conhecimento, né? Habilidades. Então, habilidades é justamente, né? Você, através desse conhecimento, né? Você ali saber trabalhar e saber usar, né? Então, vamos supor, como que eu me comunico com o time, como que eu me comunico com os POs, como que eu me comunico com o UX para eu entender ali a usabilidade, né? Um outro ponto que a gente falou, né, das duas perguntas. O linguajar, né, que cada equipe dessa aí que você falou utiliza, né? Porque você comunicar com uma equipe técnica, por exemplo, você é microempreendedor, né, e tem uma empresa ali de montagem de ar-condicionado. Uma forma é você se comunicar com a sua clientela e outra forma é com a equipe técnica que vai executar o serviço, né? Então tem que dominar os dois. Exatamente isso. Outra coisa, lembra das duas perguntas? O problema que eu quero resolver e como
eu sei que esse problema está sendo resolvido. Uhum. O como que eu sei que esse problema está sendo resolvido, eu preciso ter ali métricas para poder medir. Uhum. E eu preciso ter a habilidade de entender também, de saber interpretar essas métricas. Não é simplesmente eu vou lá, pego uma métrica de mercado, coloco ali, será que vai me atender? Não. Sim. Às vezes eu preciso ter uma métrica específica que atenda o meu negócio. A métrica te dá o dado, mas é você que faz a informação, né? Exatamente. Pô, a habilidade entra aí, né, na comunicação. Massa. E de atitudes? Exatamente isso. Então, atitude, putz, cara, imagina, vamos pensar que um PO, né, ele também, de certa forma, ele não precisa, teoricamente, né, ali no papel dele ali, ele não precisa liderar a pessoa, mas ele tem que ter um perfil de líder. Sim. Porque ele está liderando ali toda uma frente, ele está liderando toda uma parte, de certa forma, de desenvolvimento também, né, que é da responsabilidade dele. Sim, sim. Né? Um PO, ele não pode ser uma pessoa passiva, onde ela simplesmente recebe a informação e repassa aquela informação para outra pessoa. Ela tem que ter proatividade para correr atrás da informação, para investigar. Tem, né, que chamar responsabilidade, então, né, para si, né? Exatamente. Pedir a bola e conduzir. Massa, legal. Você falou daquela parte de priorização. Uhum. Você mesmo falou. Mas para o cliente, quando a gente está começando um produto, esse cliente ele quer tudo. Uhum. Tudo para ele é MVP. Né? O mínimo value product, né? o mínimo ali que ele tem de valor do produto, para ele basicamente é tudo. Então você também tem que ter atitude, né? Quando a gente fala da coragem ali dos valores do Scrum, você tem que ter também atitude também para conseguir ali não simplesmente ter o empoderamento através da sua gestão. Você tem que impor ali também, conseguir influenciar as partes que estão ali para que eles possam entender o valor também daquilo que a gente precisa desenvolver, principalmente numa parte de priorização. Você precisa usar o seu poder de influência ali, às vezes também ali, para poder ajudar, né, a eles a decidirem. Sim, então eu vejo que essas atitudes elas são bem importantes para um PO. E influência só vem com conhecimento de causa, né, com métricas. Então, você se munir de informações e comunicar bem essas informações que você tem vai aumentar o teu poder de influência, de convencimento, e com isso você consegue percorrer melhor o caminho, né, do papel. Massa. Exato. Pergunta, por que eu investi numa faculdade de produtos financeiros e gestão de risco? Justamente para ter propriedade daquilo que eu precisava entender. Maravilha, maravilha. E tem assim, falando em faculdade, tem alguma certificação que ensina, que te diz que você é um bom PO ou coisa parecida? O que você fala aí do mercado? Tá. Como é que tá? Vamos pensar assim, o mercado, né? Vamos pensar o que o mercado, de certa forma, exige, né? Tem dois órgãos certificadores, né, principais, que é o Scrum.org e a Scrum Analyze, né? Que são ali digamos que os dois principais órgãos de certificações do Scrum, né? Então eu tenho do lado da Scrum.org um SPO que, na minha opinião, na minha singela opinião, e eu não tenho nenhuma ligação a Scrum.org, mas na minha opinião é uma certificação onde você demanda um tempo para estudar, você demanda uma dedicação para entender, porque é uma certificação um pouco mais difícil, porque você tem uma prova mais detalhada, uma prova mais elaborada, onde você tem 80 questões para responder em 1 hora. Então, eu vejo como uma certificação, digamos que mais um teste. Imagina que se você fosse tirar carteira de motorista e você tem lá o tipo B e o tipo D.
né? Então vamos pensar que o PSPO é o tipo D, porque você tem que ter ali, de certa forma, um conhecimento, você tem que ir atrás do conhecimento Sim. real de tudo que um PO precisa ali dentro do Scrum para poder trabalhar, né? E você tem também o CSPO da Scrum Analyze, que geralmente é uma certificação que não detém de uma prova, mas em contrapartida você eu não lembro se são 16, acho que são 16 horas, eu não sei se são 16 ou 24 horas Do Scrum 16. Que você tem de treinamento com uma escola tal, que ela te proporciona também um conhecimento sobre o papel do PO, sobre tudo, basicamente isso aqui que a gente está falando do conhecimento, habilidade, atitude que ele vai ter no dia a dia, né? Basicamente você tem isso. Tem aí, eu até para colocar ali, talvez ali uma cereja no bolo, fazer também uma prática, uma certificação de mercado, que não são todas, são poucas empresas que pedem justamente pelo tamanho, né? Que é a certificação do Safe Scale Agile, que é a Safe PMPO. PMPO? Não, POPM. Safe POPM. Uma sopa de letrinhas, né? Isso, que é da Scale Agile, que é o como que um Product Manager barra, né, ou um Product Owner deve se comportar dentro de um ambiente aonde se roda um ágil escalado. Porque aí é uma proporção um pouco São maior. São para grandes corporações, né? Exato, e acaba tendo algumas sincronizações, alguns eventos, né, diferentes ali de uma escala maior do que quando você está trabalhando com uma equipe só. Boa, legal. Bom, então temos aí três certificações, uma da Scrum Org, que é a PSPO, uma da Scrum Alliance, que é a CSPO, e a SafePO, você sabe? É isso? Safe POPM. Safe POPM, que é Product Owner ou Product Manager, você sabe? É isso? É isso aí. Beleza? Massa. Então, já fica a dica aí, 3 certificações que são bastante enriquecedoras para o seu currículo no mercado, né? Então, acho que a gente pode começar a falar. A gente falou muito do que é o papel, conhecimentos, habilidades e atitudes, certificações, mas agora que o caldo engrossa, meu amigo, eu queria ver contigo aí quais são as principais disfunções, né? O desvio de funções, disfunções que um PO enfrenta, né, no mercado. Eu queria que eu sei que você trouxe uma lista aí pra gente e que você falasse um pouco aí sobre essas disfunções aí. Vamos lá. Vamos pegar essa nossa listinha que agora e agora é muito importante também, né, o pessoal aí ir colocando seus questionamentos, suas perguntas, suas dúvidas, né, e alimentando também ali o nosso chat ali também, né? Então, uma disfunção que a gente vê justamente é o acúmulo de funções. Você vê muito assim quando tem também na MindMaster, quando a gente está dando ali algum treinamento específico, que as pessoas normalmente sempre sai essa pergunta, mas o PO pode ser também um Scrum Master? O PO também vai ser um gestor do time? O PO também vai ser um gestor de projetos? Né? Tem dois chapéus, né? Dois chapéus ali. Assim, o certo, vamos pensar assim, né? O mais correto, e obviamente que é não, né? Porque a gente está falando o quê? Que o PO, ele é uma pessoa, não um comitê, ele é uma pessoa. E quando a gente fala, por exemplo, que um PO também vai ser um Scrum Master, gente, são muitas responsabilidades que o PO tem e são muitas responsabilidades que o Scrum Master tem, né? Se a gente for detalhar e a gente separar, vamos pensar, não vou falar 8 horas de trabalho porque ninguém tem 8 horas exatas de trabalho, né? Vamos pegar
sei lá, que o pessoal coloca, né, 6 horas e meia produtivas, Uhum. né, do dia de trabalho, gente, não dá, Não dá. não tem como. A São agenda dois mundos diferentes ali, né? total. Agora você imagina se eu coloco também no bolo agora um PO ter que gerir um projeto, fazer toda a parte de gestão de projeto, né? Colocar ali os riscos, Contratar o tempo, recurso, contratar contratar recurso, pessoas. você olhar o budget, Sim. embora um PO possa ter a responsabilidade de estar controlando um budget de um desenvolvimento de um produto, pode acontecer isso, não, só que ele não está olhando a vertente de um projeto, ele está olhando a vertente do produto, né? Então, existe a diferença quando a gente fala de uma gestão de produto, quando eu estou olhando a gestão do meu produto e quando eu estou olhando a gestão do meu projeto. Da mesma forma que ele também não é um gestor de pessoas. Do mesmo jeito que o Scrum Master não é o gestor de pessoas, o PO também não. Ah, Tid, mas você falou de liderança. A gente estava falando de habilidades ali que ele precisa ter para conseguir se comunicar bem, mas não necessariamente que ele vai ser a pessoa que vai dar promoção para alguém, ou que vai realizar um aumento salarial, ou que vai demitir alguém, né? Sim, sim. Não é essa a função ali do PO, Boa, boa. né? Uma outro ponto, né, que a gente coloca também uma disfunção, né? Quando o PO já chega na squad ali, no momento ali, vamos pegar a planning, né, que Aham. tá planejando, que ele fala o seguinte, gente, eu Quando ele quero chega na isso. equipe, né? No Isso, planejamento ali chega da ali no equipe. time, ali no momento que a Uhum. gente vai começar a planejar, que o time vai entender, né? Vamos pegar Uhum. o evento do Scrum da forma que ele está escrito no Scrum Guide, né? Uhum. Training, onde eu tenho 2 momentos, 2 partes, que a primeira parte o PO leva ali a necessidade, a segunda parte o time quebra aquelas histórias em tarefas, Uhum. colocando como que vai ser desenvolvido. Uhum. O que eu quero dizer é uma disfunção quando o próprio PO já começa a chegar para o time falando como ele tem que desenvolver. E isso acontece muito, hein? Muito mesmo. E não simplesmente falando como, mas falando também o prazo também. Eu falo, ó, isso aqui é facinho, vocês conseguem desenvolver em 2 dias. E eu já me comprometi com esse prazo. Já fechei que a gente precisa entregar. Hoje é terça, eu preciso entregar amanhã. E Então, amanhã peraí. tem que ser no primeiro horário. Então, ó, vamos lá, pessoal. O que a gente está passando aqui para você são problemas, tá? Disfunções e desafios que você vai lidar no dia a dia como PO, tá? Então, o primeiro aí é quando você o PO acumula mais de uma função além de ser PO. E o segundo é quando o PO ultrapassa as barreiras do seu papel. Nesse caso, ele diz como vai ser feito a tarefa e quando tem que ser entregue. Que isso já é função do time, dos desenvolvedores da equipe Scrum, né? Nesse caso. É isso aí. Massa. Perfeito. Né? Qual o próximo aí, Tid? Outra disfunção, que agora, isso daqui, gente, é mercado, são empresas, onde existe o conflito, né, entre os papéis. Então, a gente fala muito do Product Owner, que é o dono do produto, do Product Manager, que é o gerente do produto, e do Business Owner, que é o dono do negócio. Ou seja, as três funções são ligadas com o negócio da empresa, mas estão sobrepostas, existe conflito. Como é que é isso aí? Explica aí, Tid. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, não que seja a melhor visão, tá, gente? Não que seja a melhor visão, mas eu vou pegar uma visão, pode ter várias. Uma visão, por exemplo, que é a visão do Safe. Vamos pegar a visão do Safe, que justamente tem esses 3 papéis. Vou descrever mais ou menos ali a função de cada um. Imagina que o Business Owner, o dono do negócio, ele tem uma visão
de portfólio, uma visão, na verdade, que ele está olhando, né? Na verdade, não é nem de portfólio, é uma visão de programa, né? Que ele está olhando a empresa como um todo, né? Ele imagina que esse business owner, com certeza, ele tem ali um nível hierárquico alto no contexto, né, da onde ele vive. Então, ele tem uma visão ali do programa como um todo. Então, né? equipe, programa e portfólio, né? Lá no Safe, as hierarquias, né? Isso. Então, ele está lá no portfólio, lá no topo. Exatamente. Tá. É que assim, eu falo nessa parte assim do programa, porque o portfólio normalmente, quem tá é o meu Epic Owner, né? Por isso tem outro. Por isso que eu não queria entrar muito no Entendi. Vai lá, vai, segue aí. detalhe. Chegar, né, lá em cima. Exatamente. Eu tenho ali um nível que olha os meus épicos, né? O business owner, de certa forma, ele tem uma visão ali dos meus épicos, mas ele já tem uma visão mais rentável ali da funcionalidade que vai ser entregue. Tá? Então, imagina que eu tenho essa visão do business owner. Depois, eu vou ter ali uma visão do meu product manager. E, por sua vez, imagina que esse product manager, ele faz parte de uma, que chama de uma tríade, né? Que eu tenho um product manager, uma pessoa que é responsável por todos ali, pela aquele tema daquele produto que vai ser desenvolvido, né? Eu tenho um RTE, que é o responsável, como se fosse um Scrum Master. Scrum Master. Master, imagina, vamos falar desse jeito, né? Que ele é o responsável ali por todo o meu processo da escalabilidade, e eu tenho um Solution Architect que ele olha a parte técnica ali do que vai acontecer. Então, por que fala essa tríade, né? Que é produto, processo e tecnologia, né? Então, você imagina que esse PM, olha só a responsabilidade dele, que ele está olhando não simplesmente aquilo que está ocorrendo dentro do meu operacional, ele está olhando também para fora da empresa. Ele está literalmente isso já seria trazendo uma evolução do PO, né? É uma responsabilidade além do PO, nesse caso. Neste caso, sim, por conta de conhecimento, de maturidade, de empoderamento. Então, normalmente esse Product Manager, ele tem um nível hierárquico onde ele tem um empoderamento suficiente para tomada de decisão. Ah, Tid, mas o PO também deveria ter? Depende do contexto, gente. Nesse caso aí, o PO ele teria toda essa autonomia aí mais a nível operacional. Mais a nível operacional. Perfeito. Nessa situação que eu estou trazendo os 3 papéis, ele tem a visão no nível operacional, aonde ele traz aquela necessidade que foi conversado e priorizado num planejamento trimestral, ele leva aquilo ali junto, obviamente, com o time, para conseguir entender como que o time vai entregar aquilo ali nas sprints ou no fluxo que faz parte ali de uma entrega final ali de todos os times. Então, eu estou trazendo uma visão que é uma visão de escalabilidade, uma visão geral. Ah, mas tem empresas que têm um porte menor, que eu não tenho o PO e eu tenho diretamente um Product Manager. Vai acontecer isso. Vai acontecer lugares onde o meu Business Owner, de certa forma, tem essa nomenclatura, mas ele atua como um Product Manager. Vai ter lugares onde, por exemplo, são startups que eles contratam POs, que o meu PO está fazendo todo aquele trabalho de priorização junto com o time, mas ele também olha mercado. Por quê? Porque o contexto da empresa é um contexto menor, né? Então, o que tem que entender um pouco é o que esperam do seu cargo, o que esperam. Para entender os limites de cada um desses, né? Porque senão começa a conflitar, né?
O que esperam você como um PO, Uhum. o que esperam você como um Product Manager e o que esperam você como um Boa. Business Owner. Boa. Isso acho que é o mais importante. É bem polêmico, mas Sim. eu creio que quando você entende, o que esperam de você, você começa a deixar o papel mais fluido e mais compreensível também referente àquilo que vão te cobrar. Né? Existe o caso do... Porque a gente falou de todo esse poder o PO tem, né? Mas existe algum caso onde o PO, ele simplesmente esse papel ele vira um tirador de pedido? Não tem toda essa importância aí que a gente comentou tudo? Existe. E aí eu queria trazer também algo do mercado, né? Que as pessoas normalmente elas falam assim, ué, né? Existiam funções antigamente que hoje não existe mais. Por exemplo, e isso acontece em conflitos de interesse quando tem alguns debates assim nas empresas que falam assim, mas o Scrum Master, ele é o antigo gerente de projetos. A Existe essa transição, né? discussão, né? E o que eles falam do Product Owner? O Product Owner, ele é o antigo analista de, né? E o que falavam, a grosso Ele é o modo, do antigo analista de analista de quê, Tid? requisitos? Falhou aí pra gente. De requisitos. Analista de requisitos. Requisitos. Uhum. E o que falavam do analista de requisitos antigamente? Que o analista de requisitos era simplesmente um tirador de pedido, era simplesmente uma pessoa que estava com um bloquinho de anotação, anotando aquilo que precisava fazer, O e que ele a clientela simplesmente tá pedindo, né? era Uhum. responsável em documentar e repassar a informação, independente da priorização, independente da necessidade, não entrava nesse tema. Simplesmente ia lá, fazia toda a documentação e passava para um time de analistas, aí sim o time de analistas destrinchavam aquilo tecnicamente também, junto com arquitetos e testadores, né? Então, existe, infelizmente, né, algumas empresas que colocam o PO nesse papel. Uma coisa, uma nomenclatura que eu particularmente também não gosto, mas é tratado em algumas empresas, que é o famoso PO Prox. O que seria o PO Prox? Uhum. PO Prox seria basicamente imagina que eu tenho uma empresa que está contratando uma consultoria, né? Esta empresa, ela tem um PO responsável pela entrega, um PO responsável Uhum. para entender o alinhamento da necessidade daquele produto. E na consultoria, eu tenho um PO que simplesmente vai repassar aquela necessidade para o time. Entendi. Por quê? O PO da empresa não se comunica com o PO porque a consultoria que é responsável pelo desenvolvimento. Uhum. Então, esse PO, ele acaba sendo, de certa forma, ele não tem um empoderamento de Uhum. tomada de decisão, porque ele não é da empresa. Quem tem o poder e a tomada de decisão é o PO da empresa. Uhum. Decide a priorização, ele que decide ali, realmente junto com os stakeholders, o que vai desenvolver. Então, esse PO, ele acaba sendo desempoderado, vamos dizer Sim. assim, e simplesmente ele chega no time e fala, os requisitos e o que a gente precisa desenvolver é isso aqui. Aí faz todo o processo ali de planning e tal para o time saber o quanto vai desenvolver. Mas ele não tem as funções ali, as responsabilidades que a gente está falando aqui de um PO. Nesse caso ele tá preso à armadilha, né? É um Exato, contexto exatamente. que ele não tem o que fazer aí. Justamente isso, é o contexto, É assim, o contexto, Tid, mas tá errado, tá certo. Gente, é a é o situação e o contexto. contexto que foi imposta pela empresa. Beleza. Então, mas se você não está dentro desse contexto e mesmo assim se depara numa situação que você está sendo um tirador de pedido, a dica para você sair dessa situação é conhecimento sobre o produto, sobre a concorrência, sobre o mercado, métricas. Então, as pessoas vão te dando autoridade porque você domina o conhecimento. Então, isso é orgânico, né? Aos poucos você se torna o líder daquele produto ali. Perfeito. Pessoal, a gente passou aqui por alguns problemas
cruciais que você vai se encontrar aí no dia a dia dessa função de PO, sendo de TI ou não, né? Todo mundo que está lidando com desenvolvimento de produtos, né, tecnológicos ou não, ou serviços, vai passar por isso, tá? Mas eu queria saber de ti, Tid. Qual conselho você daria para aquele pessoal que está, né, nesse posto de PO já, ou que deseja fazer parte desenvolver esse papel de PO? Qual seria o conselho que você daria para esse público que está nos Bom, ouvindo? vamos lá. Se tem um conselho principal, estudem. Estudem. E quando você achar que você tem propriedade do tema, aí você estuda mais ainda. Sabe? Porque, assim, é um tema gigantesco, onde a gente está falando, né, de diretrizes de você ter propriedade de se tornar ali um Product Owner, de propriedade para se tornar um Product Manager, de você ter propriedade para se tornar um Business Owner, que tudo está relacionado a produtos, e cada um ali tem o seu papel e a sua responsabilidade. Pode existir esses 3 papéis no mesmo contexto? Pode. Cada um com a sua responsabilidade, óbvio, né? Ou como pode existir um só. Mas o mais importante é você começar a entender as necessidades e aquilo que esperam de você. Então você começar a entender sobre discovery, quais são as técnicas de discovery, qual que é a diferença entre um discovery e uma inception, qual que é a diferença entre todo o processo de inception, por exemplo, de um processo de design sprint, né, que é uma técnica ali que foi descoberta e desenvolvida pelo Google. Nesse contexto, que tipo de técnica que eu tenho para desenvolver esse produto, para desenvolver uma ideia ou para desenvolver uma hipótese, né, que tem esse contexto de hipótese. Como que eu valido uma hipótese? Como que eu aprendo com essa hipótese? Como que eu meço tudo isso? Como que eu entendo o meu cliente? Como que eu consigo colocar o meu cliente no centro da atenção e do atendimento, né? Como que eu faço que ele seja a parte real, a parte mais importante do desenvolvimento ali para a entrega do meu produto, né? Como que eu me comunico de forma assertiva entre as áreas, né? Como que é a melhor forma de eu entender este produto, de eu conseguir priorizar, de eu conseguir saber se ele tem uma interdependência, se ele realmente entrega valor, se o meu time vai conseguir testar ele, como que eu consigo, de certa forma, dar novas possibilidades também para a empresa, para uma criação de produto, porque eu não vou simplesmente só receber, eu posso ter novas ideias. Uhum. E como que eu vou gerar essas novas ideias? Como que eu entendo o meu mercado? Gente, tem muita coisa para estudar. Tem bastante coisa para estudar. A boa notícia, pessoal, é que você não precisa saber tudo isso de um dia para a noite. Isso é uma vida, né? Não. A gente está aqui com 58 minutos de conversa. Eu tenho certeza que daria 2 horas fácil aqui. E esse como aquilo que você falou, cada um é um podcast aí de 1 a 2 horas. Né? Então, assim, você não precisa ficar ansioso para ter todo esse conhecimento do dia para a noite. E a outra boa notícia é que aqui na MindMaster a gente ensina cada passo desse aí que o Tid falou, né? Tid, tem uma coisa, uma amiga minha, que ela tatuou, ela tem uma tatuagem que de certa forma, a mensagem dessa tatuagem, para mim, é algo que talvez, se algum dia eu for me tatuar, não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, mas se talvez eu for me tatuar, possivelmente eu possa tatuar essa frase que se fala enjoy to the journey, que é basicamente curta a sua jornada, viva a sua jornada, sabe? Foi o que você falou, não precisa ser em já querer ultrapassar uma etapa. É um degrau após o outro. E curta isso. Sim, sim. O importante é isso, né? Tenha prazer nisso.
Isso é o mais importante, porque se você não estiver feliz, algo de errado tem, e não é ou o momento ou o lugar que você deve estar. Certeza. Então, pessoal, quero aqui agradecer você, Tid. Obrigado aí por essa 1 hora de conversa. Foi muito enriquecedor. Eu aprendi bastante hoje aqui, tá? Quero agradecer você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, botou aí o nosso podcast para rolar. A sua audiência é sempre maravilhosa, sempre bem-vinda. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, nós estamos aqui, tá? Nesse mesmo bate local, nesse mesmo bate canal, tá? Então deixe de deixar, não deixe de deixar. Coloca aí a sua dúvida, né? Você tem alguma dúvida? Não ficou muito claro alguma parte? Coloca aí que vai ser um prazer imenso poder responder o seu questionamento, tá? E aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link para a avaliação desse podcast. Não deixe de deixar o joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente sempre termina com a nossa frase célebre. Um abraço e seja ágil. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.